Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, eu sou Enos Figueiredo. Estamos aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino, para a gente compartilhar alguns tesouros do estudo sobre a própria Bíblia, o nome divino e os manuscritos bíblicos que nos ajudam a ter as nossas Bíblias atualmente, que é o texto hebraico massorético. Sim, o texto hebraico escrito com consoantes e vogais, alguns conhecem como Códice de Leningrado, e a gente tem algumas coisas preciosas para compartilhar aqui nesse vídeo, como, por exemplo, as palavras do próprio Jesus dentro dos evangelhos, que fazem referência às escrituras lá dos Salmos e como a gente pode encontrar provas tanto no texto com consoantes, aquele texto muito mais antigo, que você já ouviu falar, os rolos do Mar Morto, como também do mesmo jeito, bem preservado no texto hebraico massorético, com consoantes e vogais, né? Então, vamos lá. Se você tem interesse, fica por aqui que acredito que vai gostar. Eu vou desligar minha câmera para a gente se concentrar aqui no mais importante, que é o material que está sendo exposto, tá bom? Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita, sou aquele que ele diz: não tenha medo, eu o ajudarei. As palavras de Isaías 41:13. Jeová dizendo: não tenha medo, eu o ajudarei. Quando a gente lê em hebraico, a gente vê Ani Yehová. Aí, todo esse texto que a gente vê aqui embaixo, ele tem consoantes e vogais, tá? Ele está todo escrito com consoantes e vogais. De início, os judeus só escreviam o texto com consoantes, o hebraico só com consoantes. Mas a partir de 500, 600 depois de Cristo, eles colocaram também as vogais, inclusive no tetragrama. As vogais que a gente encontra na Bíblia, que a gente encontra nos manuscritos, são essas aqui: E, O, A. Shiva, Rolam, ou Rolem, Kamatz, ou Kamitz. Então, o nome todo, o tetragrama, fica Yehová, conforme a gente está encontrando aqui dentro da Bíblia, dentro dos manuscritos. E aí alguns ficavam pensando assim, mas será que esse texto, que foi escrito assim, com consoantes e vogais, já depois de Jesus, né, anos 500, 600, já passou muito tempo, será que esse texto não ficou alterado, não? Pois é, aí depois de alguns anos, mais recentemente, a partir de 1970, 80, 90, depois da descoberta dos rolos do Mar Morto, aqueles textos bíblicos lá do Mar Morto, das cavernas de Qumran, é o texto só com consoantes, e aí agora a gente pode comparar. Olha que interessante. Aqui, esse mesmo texto de Isaías 41:13, ele tem tanto com vogais como sem vogais, e é surpreendente como a gente percebe a preservação. Está o mesmo texto. Claro que o texto antigo lá de Qumran, você vê aqui esses colchetes, porque está faltando uma letrinha ou outra, porque é manuscrito que ficou por muito tempo lá naquela caverna, né? Mas agora a gente pode comparar, por quê? Porque estudiosos, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do contexto sobre essas descobertas dos rolos do Mar Morto. Olha só, pessoal, a gente está mostrando aqui que lá em Israel tem esse local bem desértico, né? Essas cavernas estão numa região chamada Qumran e é a área próxima ao Mar Morto. Ali também foram encontrados, principalmente na caverna 4, ela é responsável, então, pela descoberta de 90% dos manuscritos, muitos deles sendo dos Salmos, né? E aí, olha só, o pessoal hoje já tem acesso a esses manuscritos de uma forma digital. Nesse livro aqui, olha que interessante, eu estou aqui em Isaías, né? Você está vendo aqui Isaías, foi onde eu encontrei o texto aqui, 41:13. Mais abaixo a gente tem também os livros relativos aos Salmos. Olha como os textos dos Salmos eram escritos aqui, preservava também o nome divino, né? O tetragrama. Pois é, nos textos encontrados, sempre ocorre o nome divino, e é interessante que esses textos dos Salmos, eles foram escritos aí, são datados, hoje em dia a datação já é conhecida, por volta do primeiro século, na época de Cristo, e alguns do segundo século. É interessante que esse aqui, ó, o Salmo 118, deixa eu encontrar aqui para vocês, para projetar aqui, ele também foi encontrado lá, e olha quantas vezes ocorre o nome divino
preservado aqui o nome de Deus, o tetragrama, que no texto hebraico a gente vê que está escrito como Yehová, não é? Muitas vezes isso no primeiro século e também no segundo século. Aí você vai ver alguns estudiosos aí falando, não, o nome de Deus já tinha desaparecido nessa época. Mas estamos tendo provas, registros, que estão nos museus, né, que podem ser estudados, podem ser avaliados, de que o nome de Deus, no primeiro século, não havia sido perdido, ele está preservado. Tá, e no tempo de Jesus, então, ele tinha essas escrituras, tinha acesso a esses textos em hebraico? Com certeza, porque nas sinagogas, Jesus fazia parte de uma família de judeus, adoradores, né, de Deus, de Jeová, e nas sinagogas tinha os textos bíblicos em hebraico, era feita a leitura, inclusive Jesus leu algumas partes, né, inclusive do trecho de Isaías. Mas eu quero chamar a atenção para uma citação que Jesus Cristo faz dentro de Mateus, capítulo 23, versículo 39, quando ele cita ali que as pessoas não veriam mais ele até que dissessem: Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Ele usou essas mesmas palavras que estão lá nos Salmos, viu, gente? Quando Jesus falou essas palavras aí, bendito é aquele que vem em nome de Jeová, algumas Bíblias colocam em nome do Senhor, né? Porque no grego eles tiraram o nome de Deus, substituíram por Kyrios, Senhor. Mas Senhor no grego pode ser qualquer Senhor, né? Então, se é uma referência lá do Antigo Testamento, então com certeza tinha um tetragrama. E como é que a gente tem tanta certeza que tinha era o tetragrama, ou seja, o nome pessoal de Deus, né, do Pai de Jesus Cristo? Bom, a gente pode conferir em dois modelos, né? Texto só com consoantes, aqueles lá das cavernas que eu mostrei para vocês, das cavernas de Qumran. Olha aqui o Salmo, ó. Ele está escrito aqui só com consoantes, não é? Esse texto aqui é do ano 1, quer dizer, do século 1 da era de Cristo, tá? Agora, esse mesmo texto consonantal, você vê ele aqui com vogais. Bom, esse já é do ano 1008, que foi o Códice de Leningrado. E aqui embaixo a gente vê ele transcrito na Bíblia que a gente tem, a Bíblia PHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia. E as nossas Bíblias do Antigo Testamento também vai conter, né? O livro dos Salmos aí, Salmos, capítulo 118, e o versículo 26, trazendo então o que Jesus Cristo citou lá em Mateus, né, que está registrado em Mateus 23, 39. Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Sabemos que estava naquela ocasião ali perto de Jesus entrar em Jerusalém, aclamado como rei. Sim, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Baruch Rabá Beshem Yehová. As multidões cantavam assim. Na hora que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, era essa música. Baruch Rabá Beshem Yehová. Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Então, sim, Jesus fez essa citação das Escrituras e era muito conhecida. Quer dizer, as pessoas dizem, no primeiro século ninguém sabia mais o nome de Deus. É um grupo de pessoas um tanto liberais, ou às vezes, enfim, por alguma razão, eles divulgam essa informação, mas que não combina com fatos encontrados como esses textos do primeiro século, não combina com os relatos de Josefo, que diz que o nome divino, sim, ainda existia lá, ele não podia pronunciar, mas existia, as pessoas sabiam. No templo, a bênção era dada todo dia, a bênção sacerdotal, em nome de Jeová. Então, o nome divino era para abençoar o povo. O nome de Deus era motivo de bênçãos para o povo de Israel e se falava no templo todo dia a bênção sacerdotal em público. Todas as pessoas ouviam, as pessoas sabiam, as pessoas cantavam salmos quando estavam subindo para a Páscoa. Um dos salmos que elas cantavam aí para a Páscoa é exatamente esse Salmo 118, chamado de também Cântico das Subidas. Eles estavam subindo para Jerusalém e cantavam Aná Yehová, Hoshiana, Aná Yehová, Hatseiana. Então, eu estou aprendendo hebraico ainda, né? Posso ter errado aqui alguma letra, alguma sílaba, perdão aí aos que dominam, mas era exatamente esse texto, esse cântico, porque esses textos aqui dos Salmos, muitos deles eram canções que o público cantava, não era algo secreto, não havia uma proibição. Na verdade, as pessoas tinham alegria e rogavam as bênçãos de Jeová. Né? Então, quando está falando Aná Yehová, Roshi Aná, então, Jeová, nós te pedimos, nós te rogamos, salva-nos, por favor, né? Nar, por favor.
quando está dizendo Aná Yehová, Hatzlei Yaná. Então, Jeová, dá-nos a vitória, por favor. E Baruch Rabá, Beshem Yehová, bendito aquele que vem em nome de Jeová. Sim, Jesus, ele é bendito, ele é enviado, ele é ungido por seu Pai, por seu Deus, Jeová. E nós o reconhecemos, então, como sendo o Rei, como sendo o Salvador, como sendo nosso Senhor, como sendo o Filho de Jeová. Então, ele é bendito, sim, né? E interessante que o próprio Jesus citou essas palavras de acordo com o conhecimento que ele tinha na época. Então, quando alguns dizem, mas o texto antigo era só de consoantes, esse texto com vogais hoje, do hebraico massorético, não é confiável. Bom, essas pessoas talvez estejam sem avaliar direito ou um tanto desesperadas, né? E a gente sabe que também alguns estão dispostos até a mentir, a manter as aparências. Então, quando se compara, quando se estuda, quando se avalia com seriedade, com calma, com honestidade, qualquer pessoa, qualquer cristão pode perceber que o texto com consoantes, o texto da Bíblia com consoantes, e o texto da Bíblia com consoantes e vogais, o texto massorético, ele está muito bem preservado, muito bem alinhado, né? A palavra de Jeová está aí para nos ajudar, para que a gente possa aumentar a nossa fé, olhar para os ensinamentos de Jesus e adorar Jeová. O nome de Jesus, alguns talvez já saibam, outros não, significa Jeová é salvação. Yeshua, Yehoshua no hebraico, ou Yeshua, significa Jeová é salvação, ou Yehová Yoshia, tá bom? Jeová é salvação, isso mesmo. Então, sim, o nome de Jesus aponta que o seu pai, Jeová, colocou Jesus como sendo o Salvador. Por isso que nós temos que olhar para os ensinamentos dele e seguir, praticar de verdade, né? E isso vai ser muito bom para cada um de nós. Agora, ainda seguindo na comparação com esses textos massoréticos em hebraico e como eles nos revelam o valor das escrituras, como ficou bem preservado. Então, aqui nós estamos trazendo vários vídeos no sentido de que, no geral, o texto bíblico hebraico, ele é muito bom, ele é muito edificante. Agora, quando tem alguma divergência, alguma pequena alteração, alguma pequena sinalização referente ao nome divino, nós também trazemos isso para o público, né? Quer ver um exemplo? Aqui, ó, no Salmo 118 mesmo, você vai encontrar o nome divino completo, Yehová, que você está vendo o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, YH VH ou YHWH, e as vogais E ou A, em hebraico Shva, Roland, Kamatz. Então, Yehová está completo aqui. Agora, infelizmente, em alguns pontos, o escriba não escreveu o nome de Deus com a vogal O. Escreveu só com duas vogais. Isso no hebraico torna impronunciável o nome divino. Quer dizer, não forma a sílaba, fica difícil de pronunciar e se espalhou a ideia de que era impronunciável. Você percebe aqui o tetragrama aqui, ó, ele está incompleto, aqui também incompleto, aqui incompleto, incompleto, mas aqui nesse ponto ele está completo. Ele está com o sinal ali de reviar e ao mesmo tempo da letra O, tá? Isso a gente pode comprovar em diversas Bíblias, inclusive a Bíblia hebraica de David Ginsburg, entre outras, tá bom? Então, sim, a gente está mostrando para você que o nome divino ele está preservado dentro do texto hebraico, inclusive o próprio Jesus Cristo citou o texto hebraico nessa passagem de Mateus e toda essa consideração deve nos ajudar a aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Jeová, nosso Deus, nosso Pai, que diz para todos nós que quisermos buscá-lo, que quisermos orar a Ele, que quisermos ter fé nele, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Que a nossa fé continue aumentando, né? E que na nossa vida a gente perceba a ajuda do Deus eterno, todo-poderoso, nosso Senhor, Jeová, em hebraico Yehová, em português, Jeová. Tá bom? Pessoal, para o momento, era essa consideração que eu queria trazer sobre o texto bíblico hebraico massorético, aquele texto com consoantes e vogais que chegou até os nossos tempos e que sim, é um bom texto, está bem preservado. E depois, em outros vídeos aqui, eu vou trazer também algumas considerações sobre alguns pontos em que as versões atuais das Bíblias hebraicas atuais acertaram, copiando o nome divino de forma completa,
e alguns pontos nos quais não está de forma completa e posteriormente os próximos vídeos nós vamos tratar disso, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção e interesse nesse assunto, um forte abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.